E aí galera, estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre arte e pensamento ao som de Miles Davis. Eu vou abaixar um pouquinho, nós vamos deixar a musiquinha aqui ao fundo enquanto a gente conversa sobre esta questão. Arte e pensamento, qual é a relação que existe entre o pensar e o produzir arte? Que leituras, por exemplo, impactaram como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Gustave Courbet e muitos outros? É isso que eu quero trazer aqui como fundamento desse vídeo. E eu quero começar falando da obra do James Ensor, de 1890, chamado A Intriga, uma tela que é expressionista. E o Ensor, que tinha a mãe dele tinha uma lojinha que vendia máscaras de carnaval, dentre outras coisas. O Ensor passou a utilizar a máscara, isso virou uma espécie de característica das suas obras, obras fabulosas. E qual é o papel da máscara na obra do James Ensor? Elas tinham o caráter ali de ocultar a identidade das pessoas, mas o Ensor vai trazer a máscara numa perspectiva diferente. Para ele, a máscara era aquilo que revelava a verdadeira face dos homens. E como você pode ver, esses homens agora revelados pelas máscaras do Ensor não são homens lá com aparência muito bacana, não. Ele está, de certa maneira, fazendo uma leitura de uma sociedade que era bizarra, invejosa, enfim, mesquinha. O homem do Ensor, ou seja, a sociedade que o Ensor contemplava, era uma sociedade em crise, era um homem problemático. E é essa lógica aqui do homem problemático que eu quero trazer para você agora. Esse conceito de homem problemático está sendo discutido numa obra de um historiador chamado Frank Balmer, O Pensamento Europeu Moderno, são 2 tomos. E num dado momento, o que o Balmer está dizendo? Ele está dizendo que o homem iluminista vai passar por crises. À medida que a sociedade vivencia a razão e o progresso, que se tornaram 2 grandes símbolos dessa sociedade que emerge ali por volta do século XVIII e se consolida numa parte do XIX, esse homem chega em crise. Será que esse homem, tão sonhado pelos pensadores iluministas, ele era um homem universal, ou seja, esse homem racional, com a emergência de ciências antropológicas, sociológicas? O Rober, por exemplo, vai dizer que o homem é fundamentalmente um mito, mas o que ele está dizendo? Ele está falando sobre esse ser universal. Esse ser universal, esse homem racional, sujeito da razão, ele na verdade ele não existe, ele nunca existiu. E o Balmer, eu quero ler um trechinho aqui, ele diz o seguinte: Copérnico destruiria a ilusão cósmica de que o homem estava no centro do universo. Darwin destruiria a ilusão biológica de que o homem era um ser essencialmente diferente e superior aos outros animais. Finalmente, a psicanálise desferiu o golpe que é provavelmente o maior de todos, nomeadamente que o homem nem sequer era dono da sua própria casa, que o ego, a razão, não dirigia a vontade e todo o trabalho do espírito como normalmente se pensava. Ora, então o que a gente está dizendo aqui é que, claro que a partir de uma série de eventos, e a gente está aqui no século XIX, podemos falar aqui de Guerra Franco-Prussiana, das epidemias que ocorreram no século XIX, como o cólera, o retorno da peste bubônica, a própria gripe espanhola, tão comentada nessas épocas de Covid-19. Então, esse homem
iluminista começa a entrar em crise. Pelos resultados apresentados ali da ideia de razão e progresso, mas, claro, essas crises também são apresentadas pelo próprio trabalho intelectual do homem. Eu vou pular aqui o Copérnico, porque o Copérnico ele tem uma distância gigante aí, ele não é um homem do século XIX, mas eu vou me deter aqui, portanto, a alguns desses indivíduos que, de certa maneira, acrescentando um, que eu já falo dele, que, de certa maneira, terão influências reais na produção da arte chamada moderna, da arte chamada de vanguarda. Antes de virar essa página, eu quero mostrar para você aí a obra do Francisco Goya, que é um pintor do século XIX, no espanhol, O Sono da Razão Produz Monstros. Ora, o Goya, que era um cara também transtornado, ele está produzindo uma obra sobre a influência de um pensamento, o pensamento liberal, iluminista, de certa maneira. O Goya está mostrando que a razão precisa estar sempre no centro das nossas ideias. Que à medida que o homem se afasta da razão, a sua mente é tomada por fantasias. O Goya não era contra a fantasia, mas ele achava que a fantasia não podia ser dominada pela razão, ou a razão, melhor dizendo, ela devia estar ali no centro do homem, e à medida que ele se distancia da razão, ele é absorvido por uma série de monstros interiores ali, resultado de uma fantasia delirante, esse tipo de coisa. Muito bem, então vamos ver como é que alguns pensamentos, teorias, ideologias vão. Eu quero começar aqui com o Darwin, mencionado lá do Bauman, como é que o Darwin foi lido e interpretado na arte dita moderna. O Darwin, portanto, na sua teoria das espécies, evolução das espécies, ele vai, de certa maneira, contribuir para descentralizar esse homem. O homem iluminista racional, o homem que está sentado no trono da razão e do progresso, agora ele já não é mais aquela espécie absoluta, ele é mais um, aí como diria alguns na fila do pão, né? Ele está ali como mais uma espécie que aprendeu a se adaptar às mudanças constantes da natureza, e que foi uma espécie, claro, que se adaptou de alguma maneira primorosamente, mas não torna tão especial assim quanto se pensava. As ideias do Darwin serão lidas e interpretadas por alguns artistas que passarão a produzir aquilo que talvez a Kátia Mandock vai chamar de zooestética. Quer dizer, o que seria isso? Um olhar mais atento à estética da natureza, ao exotismo, ao mundo selvagem. A gente tem aí um camarada que é fabuloso, uma grande influência para o expressionismo, por exemplo, que é o Paul Gauguin, que está vivendo no século XIX e que vai produzir uma arte voltada com esse olhar numa natureza selvagem. Ele quer capturar ali aquilo que há de mais virgem, vamos chamar assim, de intocável da natureza, e as suas telas são absolutamente sensacionais em termos de cor, sobretudo a cor do Gauguin é algo essencial. Então, se você pegar o papel da África, por exemplo, na representação da arte moderna, ele é total.
Quer dizer, esses artistas estão observando agora a África, que vira o berço da humanidade. Essa África agora passa a ser olhada, passa a ser contemplada como um lugar especial de inspiração para a produção dos artistas modernos. Autores como, por exemplo, o Boaventura de Souza Santos chega a mencionar a palavra apropriação, roubo, alguma coisa desse sentido, de que, quer dizer, no final de contas, o que seria a arte moderna europeia? Ela está dentro do contexto da neocolonização. Interessa aqui entender como é que esses indivíduos produziram essas obras a partir das reflexões que as leituras que esses caras estavam fazendo produziram em si próprios, né? Quer dizer, esses indivíduos liam, refletiam sobre o que liam, eram impactados sobre o que liam e dessa maneira produziam. Um cara que não está lá no texto do Bauman, ele sai do Darwin e vai para o Freud, mas eu considero que ele tem um impacto tão significativo quanto os outros, é o Karl Marx. O Marx, que está ali também nesse contexto do século XIX, aliás, o século XIX é um século que vai produzir ideologias com características metafísicas, com metanarrativas, ou seja, aquilo que a gente chama de utopia, né? A ideia de que era possível chegar a um mundo perfeito, o marxismo, o positivismo, o anarquismo e tantas outras que permeiam ali o pensamento dos homens do século XIX. O marxismo vai produzir reflexões profundas em alguns artistas, e eu quero destacar aqui o Gustav Kohlberg, que se envolveu com o movimento socialista, e a partir esse gênero que ele está chamando de realismo. O que é o realismo? O realismo é um estilo artístico que se contrapõe ao romantismo. O romantismo, considerado pelo Kohlberg uma arte burguesa, uma arte que olhava de maneira avassaladoramente apaixonada para essa dimensão desse mundo do progresso. O romantismo, portanto, é algo que o Kohlberg se afasta drasticamente, rompe profundamente, e impactado pelas leituras marxistas, ele vai trazer para o cenário da pintura, principalmente, outros elementos da vida social. E esses outros elementos são elementos que não estão no plano de visão da nova burguesia. Quer dizer, ele quer mostrar as contradições dessa sociedade, ou seja, se o progresso e a razão trouxe riqueza para o mundo, ele também trouxe, de certa maneira, uma radicalização das diferenças sociais, e os trabalhos realistas vão tentar mostrar isso. E aí você vai começar a ver telas do operariado, do camponês, quer dizer, da vida dura dessa gente que trabalha por migalhas. Então, esse trabalho é um trabalho essencial do meu ponto de vista, vai acrescentar à história da arte um conjunto de telas absolutamente fantásticas. O realismo ele está também, claro, impactado, melhor dizendo, pela emergência da fotografia, da máquina fotográfica, né? Mas ele está, a partir das leituras marxistas, capturando cenários que até então não eram capturados. Indivíduos anônimos, e às vezes sem rostos, como esse que está aí entre os quebradores de pedra de 1849, vão ser objeto desses artistas, como o caso do Gustav Kohlberg. Bom,
Saindo de Karl Marx, nós vamos para o fabuloso, o grande Sigmund Freud. O Freud também vai causar um impacto sensacional. Veja que o Ballmer, lá no texto dele, diz que é o impacto maior de todos, né? Ou seja, o homem, ele sequer era dono de si mesmo. O homem, portanto, ele vivia em constante aflito com as suas próprias pulsões, com os seus próprios desejos. O Freud vai escrever lá no final do século XIX e atravessa o século XX produzindo uma série de textos, mas no século XIX ainda ele lança a interpretação dos sonhos. Vários movimentos de vanguarda ali europeus vão ser influenciados pelas ideias do Freud. Conceito de inconsciente, neurose, recalque. O Salvador Dalí, por exemplo, chega a criar o que ele vai chamar de método crítico paranoico. Quer dizer, o Dalí, a partir do Freud, ele é um cara que começa a analisar a si mesmo, ele entra em contato com essa fonte de desejos, de tentar entender ali o que acontece com ele. Na verdade, ele se identifica com a noção de paranoico do Freud. E esse método crítico paranoico é um que ele utiliza para produzir suas obras, aquilo que ele vai chamar de irracionalidade concreta. O que é a irracionalidade concreta? É essa coisa de você mexer com a própria realidade, porque afinal de contas o que é o surrealismo se não alterar a realidade, ultrapassar os limites da própria realidade. A realidade, portanto, tal como nós pensamos, ela passa a ser objeto de adulteração, podemos chamar assim, e as obras do Salvador Dalí vão provocar impactos gigantes. Mas é claro, o Salvador Dalí era um grande leitor do Sigmund Freud, não só ele, muitos outros artistas do movimento surrealista e de outros movimentos, como o dadaísmo, por exemplo, também estarão produzindo obras impactados pelas noções desenvolvidas aí pelo Sigmund Freud. Para acabar, eu quero trazer para vocês aqui um camarada também que vai provocar alguns reboliços na cabeça dos artistas. E aqui eu quero chamar a atenção para a relação entre a arte cubista, o cubismo ali de George Braque, de Pablo Picasso, e a teoria da relatividade do Albert Einstein, a noção da quarta dimensão produzida pelo Einstein. O Einstein que começa a discutir isso ali no início do século XX, 1905, parece que ele produz os seus primeiros textos, e até ele produzir a teoria mesmo vai ser só em 1915, mas nesse meio tempo a ideia de uma quarta dimensão, a noção de que o espaço e tempo não era exatamente o que a gente pensava, que eles não estão dissociados, eles são na verdade indissociáveis, irá provocar em figuras como Picasso, por exemplo, reflexões profundas que ele irá transmitir, expressar nas suas telas cubistas. O cubismo, portanto, de certa maneira tenta mostrar um corpo com dimensões variadas dentro de uma superfície plana. Você não ver mais a perspectiva tão cara aos artistas do neoclássico. Aqui é tudo fragmentado, são formas geométricas múltiplas em um plano único, possibilitando você ver dimensões variadas dessas figuras, dessas imagens geométricas. A relação entre o que um artista produz
a partir do que ele lê, carregada de subjetividade, ou seja, dois artistas diferentes lendo o mesmo cara podem produzir obras completamente distintas, sim, porque cada qual tem sua subjetividade própria, cada qual vai ser atraído de repente por uma discussão ou outra produzida numa determinada obra, mas de certa maneira é isso que vai acontecer. E aí você tem vários artistas produzindo obras fantásticas a partir dessas leituras. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O importante aqui é entender o quê? Entender que a arte moderna ela é resultado, sim, das transformações do ponto de vista tecnológico do progresso, que vão mexer na forma de viver, vão acelerar a vida, por exemplo, dos indivíduos, mas esses indivíduos estão produzindo também, e aí os artistas estão expressando sua arte a partir daquilo que eles estão contemplando de mudança, mas claro, a partir daquilo que eles estão lendo. Esses caras estão atentos a essas mudanças e estão lendo aqueles indivíduos que também estão interpretando mudança. Afinal de contas, o pensamento do Marx é uma interpretação das mudanças da sociedade dele. O pensamento do Darwin é uma interpretação das mudanças e assim por diante. Logo, pensamento e ação está junto. Pensamento e ação e criatividade artística estão aí combinados nessas obras, gente. Aquele abraço.